Olá, eu fui motivada a compartilhar uma palavra aqui. É uma reflexão sobre brigas no casamento. Você acha que tem um jeito certo de brigar? Será se é possível brigar de determinada forma, mudar o nosso jeito de reagir, de agir no momento de raiva, de aborrecimento, de insatisfação? O casamento, nós precisamos ter alguns cuidados com o nosso relacionamento para que ele seja bom. O casamento exige de nós algumas mudanças no nosso comportamento, na nossa forma de agir. E uma coisa é certa, todo casamento, todo relacionamento, por melhor que ele seja, vai ter conflitos. Conflito faz parte das relações, mesmo quando há amor. E às vezes o conflito é até necessário para que se aborde algum assunto delicado, importante, que precisa de conserto, que precisa de mudança, que precisa de alinhamento, que precisa de um posicionamento diferente. Então, se desentender acerca de algo é normal, mas a forma como a gente trata os desentendimentos é que devemos nos preocupar. Vamos lá. Eu posso dizer para vocês que existe um jeito certo de brigar. Não com regrinhas de como você deve agir, mas principalmente o que você não deve fazer. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dicas e reflexões sobre o que acontece antes, durante e no decorrer de uma briga e depois. E como isso pode ser terrível para o nosso casamento, nosso relacionamento. Uma das coisas que influencia muito e que pode pesar bastante é o seu temperamento. Nós sabemos que quem é muito apressado, né? Existem os temperamentos, tem o sanguíneo e o colérico, que são pessoas mais reativas, que são pessoas que agem mais no impulso, né? Que elas, parece que o sangue aflora, a raiva se manifesta com mais rapidez. E tem os melancólicos, o meu temperamento é melancólico, e o do meu esposo é fleumático, que são temperamentos mais calmos, mais ponderados, né? Mas todo mundo se enraivece. E se a pessoa não se educar, qualquer um desses temperamentos vai agir mal diante de uma situação de conflito, de aborrecimento. Então, conheça o seu temperamento. Se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa impulsiva, se você é uma pessoa que tem conceitos de que eu não levo nada, eu não guardo nada, tudo que me vier à mente, fala, né? Você precisa repensar essa forma de ver, de agir. E independente do temperamento que temos, nós precisamos nos educar. E às vezes nós guardamos a nossa educação para os de fora, né? Para as pessoas desconhecidas, para pessoas com quem não temos intimidade, e somos mal educados, rudes, grosseiros com a nossa família. É uma das coisas que eu falo com os meus alunos, que é possível convivermos bem com os irmãos, que é possível nos comunicar de forma educada dentro de casa, com o seu marido, com sua mulher, com seus filhos, pais. Nós devemos, se você é uma pessoa educada, você deve ser educada principalmente em casa. Então vamos lá, essa é a primeira, segunda e terceira dica. Observe seu temperamento. Quando os aspectos negativos do nosso temperamento se sobressaem, nós teremos problemas em qualquer lugar que nós vamos. Parece que tem gente que carrega guerra dentro de si. É confusão para onde vai, porque não segura as palavras, porque não pondera no que diz, porque não
tem um momento de reflexão ali antes de reagir. Segundo é a questão da educação mesmo, né? Isso é muito importante na nossa vida. E terceiro é respeitar, né? Aqueles que são mais íntimos, ter apreço, considerar, pesar as palavras antes de dizê-las. Todo casal se desentende, isso nós já sabemos. Todo casal em algum momento vai ter motivos de se aborrecer, de se enraivecer de repente um com o outro, né? São motivos que às vezes decepciona, são motivos que às vezes vai despertar uma ira, né? Isso acontece. O normal é que com o passar do tempo, quando a gente vai conhecendo um ao outro, vai se alinhando, vai aprendendo a lidar com o outro, esses desentendimentos, esses conflitos, eles diminuam. É o que deve acontecer em todo relacionamento. Se você já é casado há muito tempo e ainda há muitos conflitos, vocês precisam rever a forma de tratar as situações. Então, relacionamento requer cuidado e eu vou citar para vocês alguns. Que as suas brigas não sejam motivadas pela ira, pela raiva, pelo desespero. Já parou para pensar na quantidade de pessoas que estão presas, condenadas porque cometeram crimes? Porque a ira tomou de conta e elas agiram no momento de ira? Não é bom, não é aconselhável. A palavra de Deus diz que nós vamos irar, faz parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Irai, mas não pequeis. Não cometa crime, não cometa injustiça. Não é justificável dizer é porque eu estava irada. Ou irado. Então, no momento de ira, de desespero, de raiva, não é o melhor momento para você resolver os problemas, para você discutir as situações. O que fazer então? Normalmente, muitas pessoas, elas só se acalmam mais depois que tem esse pico de raiva, de ódio, de reação. Depois que diz tudo o que quer, que quebra, que grita, que se desespera, aí elas se acalmam mais. Mudar a nossa forma de agir, gente, não é algo muito simples. Eu tive que mudar a minha. Eu tive que mudar. E aí você vai contrariar o seu jeito de ser. Mas eu posso dizer para vocês que vale a pena. Vale muito a pena. Se você age com muita raiva, com muita ira, você pode se tornar uma pessoa violenta. Quantos homens são violentos, impulsivos, grosseiros, com seus filhos, com suas mulheres, porque agem no momento da ira, porque não sabem parar para refletir, para se acalmar primeiro, para depois ir lá e resolver a situação. No momento da ira, você pode dizer e fazer coisas que pode se arrepender para o resto da vida. Você vai ferir, você vai humilhar, você vai machucar a pessoa com palavras e de repente até com violência física, com objetos. Eu estou aprofundando um pouquinho nisso porque você precisa, nós precisamos entender que a ira, ela deve ser evitada. Ela não deve comandar as nossas ações, principalmente com as pessoas que amamos, nem com qualquer outra pessoa. Espera a raiva passar. Espera se acalmar um pouquinho, se afasta um pouco. Muitas pessoas não se importam muito de fazer um escândalo, de dar conhecimento do seu problema aos vizinhos na base do grito, né? Isso é porque extravasa, quer extravasar. Xingam, falam palavrões, ameaçam, agridem mesmo. E eu não tô falando só de homens.
As mulheres também, tem muitas mulheres que são violentas e agressivas. São violentas com seus esposos, partem para cima, são violentas com seus filhos. E eu sei que às vezes os filhos devem ser corrigidos, mas não com violência, não com ira. Então isso vale para as mulheres também. A sua violência, a sua ira, a sua raiva, ela pode machucar as pessoas que você ama. Ela pode te levar a dizer e a fazer coisas que você vai se arrepender muito, porque você passa a ferir, a machucar. E aproveitando essa questão dos filhos, respeite seus filhos. Você é uma mulher casada, você é um homem casado, você tem um problema com seu esposo, seus filhos pequenos, adolescentes, não precisam participar de todos os conflitos, de todos os desentendimentos, de todos os problemas que vocês vivem, que nós adultos vivemos. Eles não têm maturidade para entender. A quantidade de crianças, de filhos que não querem nem saber de casamento, porque eles vivenciam conflitos, amargura, desrespeito, a falta de carinho, né? As palavras rudes. Os filhos passam a olhar para o casamento, para o relacionamento do pai e da mãe como um exemplo ruim, como algo que é ruim. Olha só, dar mau exemplo. Então devemos respeitar os nossos filhos. Devemos ter cuidado com o que dizemos um com o outro, do que fazemos um com o outro diante dos nossos filhos. E os nossos vizinhos não precisam, a rua não precisa tomar conhecimento de tudo o que acontece na nossa casa. Houve um momento da minha vida que eu fiz isso e eu fiquei tão envergonhada. Eu fiquei tão triste porque eu não consegui conter a minha raiva. Era um problema muito grave, foi muito grande, me desestruturou mesmo. Poderia ser justificável, mas mesmo assim, além da dor do problema, da situação em si, eu ainda fiquei envergonhada e triste comigo mesma, por causa da forma como eu agi diante daquela situação. Eu quero compartilhar agora o que diz a palavra de Deus sobre isso. A palavra de Deus é que nos norteia, né? Se somos cristãos, nós precisamos tomar como exemplo o que ensina a palavra de Deus. Em Provérbios 23 diz: dar fim a uma briga não é vergonha, é honra. Só os tolos fazem questão de brigar. Olha que palavra maravilhosa de ensino. Só os tolos fazem questão de brigar. A briga dentro de casa tira a nossa paz, tira a nossa alegria. Nós conseguimos perceber um lar conflituoso quando a gente entra. Há uma frieza. A briga constante gera um desentendimento contínuo. As pessoas até desaprendem de dialogar, elas nem conseguem mais. Tem família que nem consegue mais conversar educadamente, porque brigam tanto que a briga passou a ser a forma normal, entre aspas, de agir, de comunicar. Então devemos ter cuidado. Dar fim a uma briga não é vergonha. Se calar, deixar o outro falar até se acalmar também não é vergonhoso. É mais vergonhoso a gente travar uma briga gigantesca com ofensas. Em Provérbios 17:14 diz: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Eu acho maravilhosos os provérbios e os ensinos da palavra de Deus. Uma briga é como rachadura em uma represa. Pode levar a coisa pior, a estourar. Brigas mal resolvidas, mal conduzidas, podem levar à decepção com o casamento, a querer abandonar o casamento, gente. Eu sei que tem gente que cresceu em um lar conflituoso, que por mais que seja difícil, a pessoa já tem aquilo dali como um padrão de relacionamento. Mas tem outras pessoas que não gostam, que não se adaptam, que se sentem mal diante do conflito, diante de brigas constantes. Tem pessoas que são realmente afetadas, elas ficam doentes depois de uma briga.
elas ficam entristecidas, a sua alma fica abatida. Então, a forma como brigamos deve sim ser pensada. É um cuidado que devemos ter com o nosso casamento, com as pessoas que amamos, como já disse antes. Em Provérbios 12:18 diz: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. A língua, no momento de ira, de raiva, de discussão, pode ser como uma espada que fere, que ameaça. Isso traz insegurança no casamento. Isso traz tanta dor e rancor depois. Esfria o amor. Então, cuidado com essas brigas. Repense a sua forma de resolver os conflitos. Observe como é que você tem agido. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que é que você tem falado para o seu cônjuge? O que você diz para a sua mulher? O que você diz para o seu marido quando você está com raiva? Quando você se decepciona com algum erro dele ou dela? Quando você é frustrado naquilo que você queria que acontecesse, não acontece do jeito que você quer. Quando você observa uma falha de caráter, pequenas traições que nos tira do sério ou grandes traições, o que sai da sua boca? Uma espada para ferir, para machucar? Ou palavras sábias que curam? Olha que profundo. Da nossa boca podem sair palavras sábias que curam, que restauram, que edificam a nossa casa, que traz paz, que resolve os problemas. Mas tem palavras que afasta, que intensifica a dor. Tiago 1:19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Há pessoas que quando estão ali no meio de um conflito, de um problema, elas não ouvem. Elas falam, elas se ensoberbecem, elas são as donas da razão. Só ela tem razão. Ela não dá direito ao outro de ouvir, de se explicar. Ela não dá espaço para o outro para se arrepender. Aliás, tem pessoas, eu tinha essa dificuldade. Quando meu esposo errava comigo, se ele viesse pedir desculpas, perdão, logo em seguida do erro, eu tinha dificuldade. Eu ficava era com raiva. Eu não queria perdoar. Daí a palavra de Deus me mostrou que eu tinha dificuldade de perdoar. Eu era uma mulher rancorosa. Olha só, se o seu cônjuge, sua mulher ou seu marido tem facilidade de se arrepender, tem facilidade de perdoar, de pedir perdão, olha que coisa maravilhosa. Ruim é quem tem dificuldade de perdoar, que fica ali remoendo, que fica ali, ó, repetindo o erro do outro. Ruim é quando temos dificuldade de pedir perdão, somos orgulhosos, duros, preferimos ficar lá ressentido, no silêncio, lançando em rosto, às vezes, o erro do outro, sem assumir o nosso erro. Tem gente que não consegue perceber o seu erro. O errado é só o outro. Está sempre na posição de vítima. Temos que ter cuidado com isso. Porque se a gente age dessa forma, nós estamos agindo mal contra o nosso próprio casamento, contra o nosso próprio relacionamento, contra nós mesmos e contra a pessoa que amamos. Isso é tolice. Precisamos aprender a brigar e a nos comunicar bem em família. Vai ter problemas inevitáveis, mas quando a gente estamos dispostos a resolver o problema, isso já muda tudo. Porque tem gente que parece que não quer resolver. Quer agravar mais, quer fazer o problema crescer, quer trazer mais peso para aquela situação. Como é que você age quando tem problema em família? Qual é o seu posicionamento?
Para concluir essa mensagem, eu quero dizer que a briga pode deixar ressentimentos, pode ferir profundamente a alma, o coração, pode deixar a pessoa que você ama insegura ao seu respeito. Cuidado com as ameaças, cuidado com o orgulho. Tudo isso impede a reaproximação, impede o perdão, impede o reconhecimento do erro. Quem vai atrás primeiro? É você? Quem é que vai atrás primeiro? Tem gente que diz assim, ele é sem vergonha ou ela é sem vergonha. Logo depois já está atrás. Não é ser sem vergonha, não. Eu parabenizo as pessoas que têm um coração manso, humilde, leve, que tem facilidade de perdoar. Quem vai atrás primeiro é uma pessoa humilde, é alguém que quer o bem do relacionamento, é alguém que quer se reconciliar logo para que tudo fique bem. Mostra que não é uma pessoa rancorosa. Isso não é falta de vergonha. Isso é uma qualidade excelente. Mas um não pode assumir sozinho a responsabilidade de sempre ir atrás. Eu não posso me colocar na posição de sempre ser adulada. Eu sempre esperar o meu esposo vir atrás de mim para que a gente se reconcilie, fique bem novamente, depois de um desentendimento. Isso é responsabilidade dos dois. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Se apresenta diante de Deus. Deus, toma meu coração em tuas mãos. Meu coração é duro. Eu tenho dificuldade de perdoar. Me ajude a perdoar. Aprenda a perdoar. E isso é um dom de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para amolecer mais o nosso coração. Ser uma pessoa dura vai trazer sofrimento, tristeza para o seu lar, para a sua família. Que o Espírito Santo de Deus me ajude, te ajude a conviver bem em família, a trazer bênção para o nosso casamento com o nosso comportamento. Que sejamos mulheres e homens ensináveis, que aprende, que muda. Nós podemos mudar para melhor. Nós devemos mudar para melhor, para o nosso próprio bem. Que o Senhor ajude a sua família. Que o Senhor abençoe o seu casamento. Que você consiga, ao se deparar com um conflito, com um problema, resolver esse problema e que depois fique tudo bem.